Aquela noite poderia ter sido a minha humilhação final. Eu nunca imaginei que um jantar corporativo pudesse mudar a minha vida de uma forma tão absurda e ao mesmo tempo tão perfeita. Quando senti aqueles dedos gelados agarrarem meus cabelos e me arrastarem pelo corredor até o banheiro, meu coração acelerou, mas não de medo. Era algo diferente. Era a certeza de que tudo estava prestes a fazer sentido. Mas deixa eu voltar um pouco no tempo, porque você precisa entender como eu cheguei até aquele momento e por que aquela mulher achava que tinha o direito de me tratar daquela forma. Meu nome é Carolina. Tenho 32 anos e durante 6 anos eu fui a secretária executiva do Ricardo Mendes, diretor comercial de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Quando eu entrei naquela empresa, era apenas uma assistente comum, mas eu sempre fui daquelas pessoas que fazem além do esperado. Chegar uma hora mais cedo, sair uma hora mais tarde, me antecipar aos problemas, resolver crises antes mesmo que o meu chefe soubesse que elas existiam. Eu amava aquele trabalho. Amava a sensação de ser indispensável, de ser a pessoa que mantinha tudo funcionando, enquanto os executivos brilhavam nas reuniões. E o Ricardo sempre reconheceu isso. Ele me promoveu 3 vezes em 5 anos, me deu aumentos generosos, me incluía nas reuniões estratégicas, confiava em mim para negociações delicadas. Eu não era apenas uma secretária, eu era a mão direita dele, a pessoa que conhecia cada detalhe da operação comercial daquela empresa. A relação era puramente profissional, mas era próxima. Viagens de negócios, jantares com clientes, madrugadas fechando contrato. E foi exatamente essa proximidade que se tornou o meu inferno. Porque tem uma pessoa nessa história que nunca entendeu que trabalho é trabalho, que profissionalismo existe e que nem toda mulher perto do seu marido está interessada nele romanticamente. Essa pessoa é a Patrícia, esposa do Ricardo. E ela decidiu que eu era uma ameaça. A primeira vez que eu senti a hostilidade dela foi num evento de fim de ano da empresa. Há uns 2 anos. Ela apareceu toda produzida, vestido de grife, joias caríssimas, aquele ar de superioridade que algumas mulheres usam como armadura. Quando o Ricardo me apresentou como a melhor secretária que eu já tive, a pessoa que realmente faz essa diretoria funcionar, eu vi o olhar dela mudar. Foi sutil, mas eu vi. Um aperto nos lábios, um brilho gelado nos olhos. Ela me cumprimentou com um sorriso falso e comentou, alto o suficiente para algumas pessoas ouvirem. Que bonito ver uma secretária tão dedicada. Deve ser muito bom ter um chefe tão generoso, não é mesmo? O tom era de deboche puro. Como se a minha competência fosse resultado de algum favor especial. Como se eu não tivesse mérito próprio. Eu fingi que não entendia a indireta. Sorri educadamente, agradeci o elogio que não era elogio e me afastei. Mas aquilo me incomodou muito, porque eu sempre fui uma mulher que se orgulha do próprio trabalho, que construiu a carreira com suor e dedicação, e ouvir aquilo foi como levar um tapa na cara. Mas eu pensei que era só ciúme bobo, que ia passar. Eu estava enganada, muito enganada. Nas semanas seguintes, a Patrícia começou a aparecer no escritório com uma frequência estranha. Ela sempre tinha uma desculpa, claro. Vim trazer o almoço para o Ricardo. Esqueci de passar um recado importante. Preciso pegar uns documentos. Mas o objetivo real era me vigiar. Ela ficava perto da minha mesa, olhando cada movimento meu, cada interação que eu tinha com o Ricardo. Se eu ria de algum comentário dele numa reunião, ela franzia a testa. Se eu entrava na sala dele para discutir um contrato, ela aparecia 5 minutos depois com qualquer desculpa esfarrapada. Era opressivo, era enlouquecedor. E então começaram os comentários, sutis no começo, mas cada vez mais agressivos. Nossa, Carol, você está sempre aqui, né? Não tem vida pessoal, não? Ou então, que dedicação, hein? Cuidado para não confundir as coisas. Trabalho é trabalho. Uma vez, ela chegou perto de mim na copa e sussurrou, como se fosse um conselho de amiga. Mulher casada não gosta de ver outra mulher muito próxima do marido, viu? É só um toque. Eu tremi de raiva, mas respondi com calma, com educação, porque eu ainda acreditava que manter a classe era a melhor resposta. As coisas escalaram quando começaram as viagens internacionais. O Ricardo estava fechando contratos grandes na Europa e precisava de alguém que conhecesse todos os detalhes das negociações. Eu era a pessoa óbvia para acompanhá-lo. Quando a Patrícia descobriu, ela surtou. Ela ligou para o escritório, gritou com o Ricardo na frente de todo mundo, exigiu que ele levasse outra pessoa, qualquer pessoa, menos eu. Chamou-me de interesseira, de aproveitadora. O Ricardo tentou acalmar ela, explicar que era puramente profissional, mas ela não quis ouvir. E sabe o que foi pior? Ele cedeu.
cancelou a minha viagem e levou um assistente júnior que mal conhecia o projeto. O contrato quase foi perdido por causa disso. Eu fiquei arrasada, não pela viagem em si, mas pela mensagem que aquilo passava, que o ciúme infundado de uma mulher insegura valia mais do que a minha competência, que eu podia ser a melhor profissional da equipe, mas ainda assim seria diminuída, questionada, desacreditada. Naquela noite, eu chorei. Chorei de raiva, de frustração, de injustiça, porque eu tinha feito tudo certo, tinha sido ética, profissional, exemplar, e ainda assim estava sendo tratada como se fosse alguma vilã numa novela barata. Mas o pior ainda estava por vir. Há cerca de 6 meses, a Patrícia decidiu intensificar a campanha dela. Ela começou a fazer fofocas sobre mim para outras esposas de executivos. Dizia que eu estava sempre em cima do Ricardo, que tinha visto olhares suspeitos, que era questão de tempo até o escândalo estourar. As fofocas chegaram até a diretoria, até o RH. Eu precisei sentar com a gerente de recursos humanos para esclarecer que não havia absolutamente nada além de trabalho na minha relação com o Ricardo. Foi humilhante, constrangedor. Eu, que sempre fui respeitada, que sempre mantive limites claros, tendo que me defender de acusações ridículas. E então veio o dia que eu nunca vou esquecer. Foi num evento corporativo, um almoço de apresentação de resultados. Eu estava lá porque fazia parte da equipe comercial, ajudava a preparar os números, as apresentações, tudo. A Patrícia apareceu sem ser convidada, dizendo que era esposa de diretor e tinha direito de estar ali. Durante o evento, ela bebeu além da conta. E quando me viu conversando com o Ricardo sobre um cliente difícil, ela perdeu completamente o controle. Ela atravessou o salão, com aquele andar cambaleante de quem bebeu demais, e começou a gritar: "Sua vagabunda! Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Acha que eu sou idiota?" As pessoas pararam de comer, de conversar, todo mundo olhando para mim. Eu tentei me afastar, manter a calma, mas ela me seguiu, me empurrou. Jogou uma taça de vinho no meu terno branco. "Você vai ser demitida, sua secretária de quinta. Eu vou acabar com você." O Ricardo finalmente reagiu. Tentou segurar ela, mas o estrago estava feito. Eu estava ali, encharcada de vinho, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto dezenas de pessoas me olhavam com pena ou constrangimento. Eu saí correndo, tranquei-me no banheiro e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Não era só pela humilhação pública, mas por tudo. Por anos de dedicação sendo jogados no lixo por causa de ciúme doentio. Por ser reduzida a um estereótipo machista de secretária sedutora. Por ter que provar constantemente que eu era profissional, competente, séria. Naquele momento, eu pensei em pedir demissão. Pensei em desistir de tudo. Mas então, entre as lágrimas, eu senti algo diferente crescer dentro de mim. Não era mais só tristeza, era raiva e determinação. Se você já passou por algo parecido, se já foi humilhada injustamente, julgada sem motivo, se inscreve aqui no canal porque você vai querer ver o que aconteceu depois. Deixa um like se você também já sentiu essa vontade de provar que você é muito mais do que acham que você é. E comenta aqui embaixo, você já foi subestimada por alguém? Porque eu prometo que essa história tem uma reviravolta que você não vai acreditar. Depois daquela humilhação no almoço corporativo, algo mudou em mim. Eu não sei explicar direito, mas foi como se um interruptor tivesse sido acionado no meu cérebro. Eu parei de chorar, lavei o rosto, olhei para o espelho e fiz uma promessa para mim mesma. Eu não ia mais ser a vítima dessa história. Eu ia observar, ia entender o que realmente estava acontecendo e ia encontrar uma forma de sair dessa situação de cabeça erguida. Porque uma coisa eu tinha certeza, aquela mulher escondia algo. Ninguém age com tanta agressividade, com tanto desespero, sem ter os próprios esqueletos no armário. Nos dias seguintes ao incidente, o Ricardo tentou me pedir desculpas. Ele mandou flores, chocolates, até ofereceu um bônus extra como forma de compensação. Mas eu recusei tudo, educadamente, mas com firmeza. Disse a ele que o que eu precisava era de respeito, não de presente, e que se a situação com a esposa dele não fosse resolvida, eu teria que repensar minha permanência na empresa. Ele ficou desesperado. Prometeu conversar com ela, colocar limites, fazer terapia de casal, qualquer coisa para me manter na equipe. E sabe o que foi interessante? Pela primeira vez eu percebi que eu tinha poder naquela relação profissional. Eu não era descartável, eu era essencial. Mas eu sabia que promessas não significavam nada. A Patrícia ia continuar me perseguindo, porque o problema não era comigo,
era com a insegurança dela. Então, eu decidi fazer o que sempre fiz de melhor: observar, coletar informações, entender o jogo, e foi aí que eu comecei a notar coisas estranhas, pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, mas que agora, com minha atenção focada, começaram a formar um padrão preocupante. A Patrícia tinha acesso ao cartão corporativo do Ricardo. Isso em si não era incomum. Muitas esposas de executivos tinham esse benefício, mas a frequência e os valores dos gastos dela eram absurdos. Eu tinha acesso aos relatórios de despesas do departamento, era parte do meu trabalho conferir e organizar essas informações. E quando eu comecei a olhar mais atentamente, vi coisas que não faziam o menor sentido. Jantares caríssimos em restaurantes de luxo, em horários que o Ricardo estava comprovadamente em reuniões na empresa. Compras em lojas de grife quase todos os dias. Viagens para resorts exclusivos que nunca foram mencionadas como férias do casal. Eram dezenas de milhares de reais, sendo gastos todo mês, e ninguém estava prestando atenção. Eu comecei a documentar tudo, discretamente, sem alarde. Tirava prints dos relatórios, salvava notas fiscais, cruzava datas e horários. E quanto mais eu investigava, mais podre ficava a situação. Tinha gastos classificados como almoços de negócios, que na verdade eram compras em joalherias. Tinha despesas de representação, que eram tratamentos estéticos caríssimos. Tinha até transferências suspeitas para contas que eu não conseguia identificar. Era fraude corporativa escancarada, e ela estava fazendo isso há anos, escondida atrás do cargo do marido. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, eu precisei ir até a sala do Ricardo, pegar uns documentos quando ele não estava lá, e acabei ouvindo uma conversa dele no telefone. Ele estava no banheiro executivo anexo à sala, falando baixo, mas ainda audível. Era a Patrícia do outro lado da linha, e ela estava surtada. Você precisa demitir aquela secretária logo, Ricardo. Eu não aguento mais ver a cara dela todo dia quando eu vou aí. Ela está olhando para mim de um jeito estranho. Eu tenho certeza que ela suspeita de alguma coisa. Meu sangue gelou. Ela sabia que eu estava investigando? Como? Eu tinha sido tão cuidadosa? O Ricardo tentava acalmá-la, dizendo que não podia simplesmente me demitir sem justa causa, que eu era fundamental para a operação. Mas ela insistia, gritava, ameaçava. Ou você demite ela, ou eu vou fazer a vida dela um inferno tão grande que ela vai pedir para sair. Escolhe, Ricardo. Eu ouvi ele suspirar, derrotado, e concordar em pensar em alguma coisa. Naquele momento, eu soube que meu tempo estava contado. Aquela mulher ia me destruir se eu não agisse rápido. As semanas seguintes foram de terror psicológico constante. A Patrícia intensificou as visitas ao escritório. Agora ela não vinha mais com desculpas. Ela simplesmente aparecia e ficava perto da minha mesa, me encarando, fazendo comentários passivo-agressivos. Ainda está aqui, Carol? Pensei que você já teria entendido o recado. Ou então, você sabe que secretária é cargo substituível, né? Tem milhares de meninas competentes procurando emprego por aí. Uma vez, ela até deixou uma caixa de papelão vazia na minha mesa, com um bilhete. Para quando você fizer suas malas. Era psicopatia pura. Os colegas de trabalho começaram a notar e a me evitar. Ninguém queria se associar comigo e virar alvo da fúria da esposa de um diretor. Eu almoçava sozinha. Trabalhava em silêncio, fingia que estava tudo bem enquanto por dentro eu estava me despedaçando. Mas eu não podia desistir agora. Eu tinha informações demais, evidências demais. Eu só precisava da oportunidade certa para usar tudo isso. E então aconteceu algo que eu não esperava. Foi numa tarde de sexta-feira. Eu estava organizando uns contratos quando recebi um e-mail do RH marcado como confidencial e urgente. Meu coração disparou. Era a demissão? Já? Eu abri o e-mail com as mãos tremendo, preparada para o pior, mas não era uma demissão. Era um convite. Um convite para uma reunião particular com o diretor de recursos humanos e 2 membros do conselho administrativo da empresa. O assunto? Oportunidade de carreira sigilosa. Eu reli aquilo 3 vezes sem entender. Que oportunidade? Que sigilo? A reunião aconteceu na segunda-feira seguinte, numa sala de conferência isolada, fora do prédio principal. Quando eu entrei, tinha 3 executivos que eu conhecia só de vista, gente do alto escalão da empresa. Eles me cumprimentaram com cordialidade e foram direto ao ponto. A empresa estava passando por uma reestruturação estratégica. O CEO atual estava se aposentando em 6 meses e o conselho estava buscando alguém de dentro da casa, alguém que conhecesse a operação a fundo, mas que também tivesse capacidade de liderança e visão estratégica.
e meu nome tinha sido indicado. Eu quase caí da cadeira. Indicado para o quê? Eu perguntei, sem acreditar no que estava ouvindo. Para o processo seletivo interno para CEO, respondeu a diretora de RH, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei sem palavras. Eu, secretária executiva, concorrendo a CEO? Eles deviam estar brincando, mas não estavam. Eles explicaram que vários diretores, incluindo alguns que não eram o Ricardo, tinham mencionado meu nome em reuniões estratégicas. Diziam que eu tinha uma compreensão da operação comercial que poucos executivos tinham, que eu resolvia problemas complexos com facilidade, que eu tinha inteligência emocional e capacidade de articulação, e que eu merecia pelo menos ter a chance de competir pela vaga. Eu saí daquela reunião completamente atordoada. Era surreal demais, mas também era a oportunidade da minha vida. E mais do que isso, era a forma perfeita de provar para a Patrícia, para o Ricardo, para todo mundo que tinha me subestimado, que eu era muito mais do que uma secretária barata. Eu era uma líder. Eu era capaz de comandar aquela empresa inteira. O processo seletivo foi sigiloso e rigoroso. Testes de liderança, apresentações estratégicas, entrevistas com headhunters, dinâmicas com outros candidatos. Tudo isso acontecendo em paralelo com meu trabalho normal, com a perseguição da Patrícia, com a pressão constante. Teve dias que eu quase desisti. Tinha que acordar às 5 da manhã para estudar cases de negócios antes de ir trabalhar, passar o dia aguentando humilhações e ainda fazer apresentações para o conselho à noite. Era exaustão física e mental. Mas toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava da cara de deboche da Patrícia, do jeito que ela me tratava como lixo, e aquilo me dava forças para continuar. Enquanto isso, a situação no trabalho piorava. A Patrícia descobriu de alguma forma que tinha uma vaga importante sendo disputada internamente, mas ela não sabia que eu era uma das candidatas. Ela começou a fazer campanha contra mim com outros executivos, espalhando mentiras, dizendo que eu era problemática, que causava conflitos, que não respeitava hierarquias. Era uma sabotagem profissional descarada. E o pior, o Ricardo não fazia nada para me defender. Ele tinha medo dela, ou era cúmplice, ou simplesmente não se importava o suficiente. Qualquer uma das opções era decepcionante. Esse match que uns 3 meses se passaram desde aquela primeira reunião sobre a vaga de CEO. 3 meses de dupla vida, dividida entre ser a secretária que todos achavam que eu era e a candidata que ninguém sabia que eu tinha me tornado. O processo seletivo estava chegando nas fases finais e eu tinha sobrevivido a todas as etapas de eliminação. De 12 candidatos iniciais, restavam apenas 3, e eu era uma delas. Os outros 2 eram diretores sêniores com MBA em universidades estrangeiras, anos de experiência em liderança, currículos impecáveis. E tinha eu, a secretária executiva que ninguém levava a sério. Pelo menos era isso que eles pensavam. A diretora de RH me chamou para uma conversa reservada numa sexta-feira à tarde. Ela tinha um sorriso no rosto, o que já era um bom sinal. Carolina, eu não deveria estar te dizendo isso antes do anúncio oficial, mas você precisa saber. O conselho está impressionado com você. Muito impressionado. Suas apresentações foram as mais sólidas, sua visão estratégica surpreendeu até os mais céticos e sua capacidade de articulação e liderança ficou evidente em todas as dinâmicas. Você está na frente. Eu segurei o choro de emoção ali mesmo. Mas tem uma coisa, ela continuou, o tom ficando mais sério. Chegou ao conhecimento do conselho que você está enfrentando uma situação de assédio moral no ambiente de trabalho. Isso é verdade? Eu congelei. Assédio moral. Era exatamente o que estava acontecendo, mas eu nunca tinha usado esse termo, nunca tinha formalizado uma queixa. Eu admiti que sim, que estava sendo perseguida pela esposa de um diretor, que a situação estava insustentável. A diretora anotou tudo com cuidado e disse que aquilo seria investigado, que a empresa tinha política de tolerância zero para esse tipo de comportamento. E que se eu me tornasse CEO, eu teria poder para mudar a cultura da empresa e garantir que ninguém mais passasse pelo que eu estava passando. Aquilo mexeu comigo profundamente. Não era só sobre mim mais, era sobre todas as mulheres que são diminuídas, desacreditadas, assediadas em ambientes corporativos. Mas enquanto minha vida profissional caminhava para essa transformação incrível, a perseguição da Patrícia atingia níveis de insanidade. Ela não tinha mais nenhum pudor. Ela aparecia no escritório quase todos os dias, ficava perto da minha mesa, fazendo comentários altos sobre mulheres sem vergonha, que usam o trabalho para se aproximar de homens casados. Ela mexia nas minhas coisas quando eu ia ao banheiro. Uma vez eu voltei e meu café estava com um gosto estranho. Eu joguei fora com medo de ela ter colocado algo.
Ela ligava para o ramal do Ricardo a cada hora, verificando se ele estava sozinho ou se eu estava na sala dele. Era doentio, era assustador. E então, o Ricardo me chamou na sala dele numa segunda-feira de manhã. Ele estava visivelmente desconfortável, evitando olhar nos meus olhos. Carol, eu preciso falar uma coisa difícil com você. A Patrícia, ela não está bem. Está tendo crises de ansiedade, insônia, problema de saúde por causa dessa situação. O terapeuta dela disse que o gatilho é a sua presença aqui no escritório. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Ele estava sugerindo o quê? Que eu pedisse demissão porque a esposa dele tinha problemas mentais causados por ciúmes infundados? Ricardo, com todo respeito, os problemas da sua esposa não são minha responsabilidade. Eu nunca fiz nada além de trabalhar profissionalmente. Se ela precisa de ajuda psicológica, que busque tratamento. Mas isso não tem nada a ver comigo. Ele suspirou fundo e foi direto ao ponto. Eu vou ter que te transferir para outro departamento, ou te desligar. É a única forma de acalmar a situação em casa. Eu senti o sangue subir. Você está me demitindo porque sua esposa tem ciúmes doentios? Ele não respondeu, mas a resposta estava nos olhos dele. Sim, era exatamente isso. Eu poderia ter contado ali mesmo que estava no processo para CEO. Poderia ter jogado na cara dele que em poucas semanas eu seria a chefe dele, que ele seria obrigado a me responder, que essa demissão não ia acontecer. Mas alguma coisa me disse para ficar quieta, para deixar ele cavar a própria cova, para esperar o momento perfeito de virar o jogo. Então eu apenas disse: tudo bem, Ricardo, se é essa a sua decisão, eu respeito, mas eu vou precisar de tudo formalizado, por escrito, com os motivos da demissão explícitos. Ele concordou, claramente aliviado por eu não ter feito um escândalo. A carta de demissão chegou 2 dias depois. O motivo alegado era reestruturação departamental e encerramento da posição de secretária executiva da diretoria comercial. Mentira deslavada, claro, mas juridicamente blindada. Eu teria direito a todas as verbas rescisórias, um pacote de saída generoso até, mas a mensagem era clara. Eu estava sendo expulsa para satisfazer o ego de uma mulher desequilibrada. Eu assinei os papéis com calma, sem demonstrar emoção, porque eu sabia algo que eles não sabiam. A reunião final do processo seletivo de CEO estava marcada para dali a 5 dias, e eu tinha recebido um e-mail confidencial na noite anterior dizendo que a decisão do conselho já estava tomada. Eu tinha sido escolhida. Eu seria a nova CEO. Os meus últimos dias como secretária foram surreais. Eu arrumava minha mesa, me despedia dos colegas que tinham sido gentis comigo, recebia abraços de pessoas que sabiam que eu estava sendo injustiçada. A Patrícia apareceu no meu último dia, radiante, quase cantando de alegria. Finalmente você vai embora. Finalmente essa empresa vai se livrar de você. Aposto que você vai procurar outro executivo casado para parasitar, né? É isso que você sabe fazer. Eu olhei para ela com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter, e disse apenas: a vida dá muitas voltas, Patrícia, e o que vai ao alto geralmente cai muito forte. Ela riu na minha cara. Você ainda está ameaçando? Você foi demitida, querida? Você perdeu, eu ganhei. Mas tinha um detalhe que ela não sabia. Naquela mesma semana, o conselho tinha solicitado uma auditoria completa nos gastos corporativos de todos os departamentos. Era procedimento padrão antes da troca de CEO para garantir que a nova liderança assumisse com as contas limpas. E eu, estrategicamente, tinha deixado uma pasta completa, com todas as evidências de fraude da Patrícia, na mesa da auditoria interna. Prints de relatórios, notas fiscais falsificadas, comprovantes de gastos pessoais classificados como corporativos, tudo organizado cronologicamente, com valores destacados. Eram mais de R$400 mil em desvios ao longo de 3 anos. Eu não acusei diretamente, apenas encontrei inconsistências nos relatórios e achei que a auditoria deveria verificar. Profissional até o fim. A auditoria demorou apenas 48 horas para confirmar tudo. E mais, eles descobriram coisas que nem eu sabia. Transferências para uma conta conjunta que a Patrícia tinha com um personal trainer. Pagamentos de viagens para um resort onde ela ia com amigas, mas que na verdade era o mesmo personal trainer. Ela não estava só desviando dinheiro, ela estava traindo o Ricardo com dinheiro da empresa. Era podre em todos os níveis possíveis. O comunicado oficial da minha nomeação como CEO foi enviado para toda a empresa numa quinta-feira de manhã. Eu estava em casa, tecnicamente já desligada, quando recebi o e-mail.
Temos o prazer de anunciar que a senhora Carolina Mendes assumirá o cargo de Chief Executive Officer da empresa a partir do próximo mês. Carolina traz uma compreensão profunda de nossa operação, visão estratégica comprovada e um compromisso com a excelência que inspirou o Conselho Administrativo. Pedimos a todos os colaboradores que se juntem a nós em dar as boas-vindas à nossa nova liderança. Eu li aquilo e chorei. Chorei de alívio, de felicidade, de justiça. Os minutos seguintes foram de caos absoluto no escritório, segundo me contaram depois. Pessoas tentando entender como a secretária que tinha sido demitida há 3 dias era agora a CEO. O Ricardo entrando em pânico, percebendo que tinha acabado de demitir a própria chefe. A Patrícia ligando desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. E no meio disso tudo, a equipe de auditoria solicitando uma reunião urgente com o Ricardo para discutir irregularidades graves envolvendo o uso indevido de cartão corporativo por familiar. Tudo desmoronando ao mesmo tempo. E então chegou o convite para o jantar corporativo de boas-vindas à nova CEO. Um evento formal, com todos os executivos, diretores, membros do conselho. Traje de gala obrigatório. A Patrícia não estava na lista de convidados, porque cônjuges não eram incluídos nesse tipo de evento oficial. Mas eu sabia que ela ia tentar entrar de qualquer jeito. Ela nunca respeitou regras ou limites, e eu estava absolutamente certa. A noite do jantar corporativo chegou com aquele clima de expectativa elétrica que antecede momentos históricos. Eu escolhi um vestido azul marinho, elegante e poderoso, sem ser exagerado. Salto alto, maquiagem impecável, cabelo preso num coque sofisticado. Quando eu me olhei no espelho antes de sair de casa, eu mal reconheci a mulher que estava ali. Não era mais a secretária insegura que chorava no banheiro. Era uma CEO. Era uma líder. Era alguém que tinha lutado, resistido e vencido. O jantar era num hotel 5 estrelas, num salão de eventos deslumbrante, com lustres de cristal, mesas decoradas com flores importadas, garçons servindo champanhe francês. Quando eu cheguei, algumas pessoas me reconheceram imediatamente e vieram me cumprimentar com respeito genuíno. Outras demoraram uns segundos, fazendo aquela cara de "eu conheço essa pessoa de algum lugar?", até cair a ficha de que eu era a ex-secretária que agora comandava toda a operação. As reações variavam entre admiração e choque, mas todas tinham um elemento em comum: respeito. Finalmente, o Ricardo estava lá, claro, obrigado a comparecer como diretor comercial. Ele me cumprimentou com um aperto de mão formal, evitando olhar nos meus olhos, visivelmente constrangido. "Parabéns pela promoção, Carolina. Foi inesperado." Eu sorri com educação gelada. Para você, talvez. Para o conselho, aparentemente, fez todo sentido. Ele engoliu seco e se afastou rapidamente. Eu sabia que ele estava apavorado. Apavorado com o que eu podia fazer agora que tinha poder. Apavorado com a investigação sobre os gastos da esposa. Apavorado com o futuro da própria carreira. O jantar começou com os discursos. O presidente do conselho fez uma apresentação elogiosa sobre minha trajetória, meus méritos, minha visão para o futuro da empresa. Eu fiz um discurso de agradecimento que tinha preparado com cuidado, falando sobre meritocracia, sobre a importância de reconhecer talentos independentemente de cargos ou títulos, sobre criar uma cultura corporativa baseada em respeito e ética. Cada palavra era uma alfinetada sutil em tudo que eu tinha passado. E as pessoas entenderam. Eu vi nos rostos delas. E então, no meio do jantar principal, ela apareceu. A Patrícia, vestido vermelho berrante, totalmente inadequado para a ocasião, maquiagem carregada, cambaleando levemente nos saltos altos. Ela tinha bebido antes de vir, era óbvio. Ela entrou no salão sem ser anunciada, sem convite, procurando o Ricardo com os olhos. Quando ela me viu sentada na mesa principal, ao lado do presidente do conselho e dos principais executivos, o rosto dela passou por uma transformação assustadora. Confusão, raiva, descrença, tudo ao mesmo tempo. Ela atravessou o salão na minha direção e eu vi exatamente o momento em que ela decidiu fazer uma cena. O Ricardo tentou interceptar ela, segurar o braço dela, sussurrar algo, mas ela se desvencilhou com um empurrão. As pessoas começaram a perceber que algo estava errado, conversas foram morrendo, olhares se voltaram para aquela mulher avançando em direção à mesa principal. Eu me preparei para o que estava por vir. Respirei fundo, mantive a postura ereta. Não ia demonstrar medo ou fraqueza. E então aconteceu. Ela chegou perto de mim, apontou o dedo na minha cara e gritou para que todo o salão ouvisse: "Você!
Você acha que enganou todo mundo? Eu sei o que você é. Eu sei o que você fez para chegar aqui. Eu me levantei calmamente da cadeira, mantendo contato visual. Patrícia, você não foi convidada para este evento. Preciso pedir que se retire. Ela riu, aquela risada histérica de quem perdeu o controle. Eu vou me retirar? Você que vai se retirar. Você que vai sair dessa empresa. Eu vou garantir isso. E foi quando ela fez. Ela agarrou meus cabelos com força brutal e começou a me arrastar em direção ao banheiro. Eu senti a dor aguda no couro cabeludo, o choque da agressão física, mas alguma coisa em mim se manteve incrivelmente calma. Não era medo que eu estava sentindo, era quase pena. Pena daquela mulher que estava tão desesperada, tão fora de controle, que tinha chegado naquele ponto. As pessoas ao redor começaram a gritar, tentar separar, mas ela estava com força de quem está em surto. Ela me empurrou para dentro do banheiro feminino, trancou a porta e rosnou com o rosto a centímetros do meu. Você vai ser demitida amanhã, sua secretária barata. Eu vou falar com o conselho, vou contar tudo, vou acabar com você. Eu respirei fundo. Arrumei meu vestido que tinha ficado torto, passei a mão no cabelo, recolocando as mechas no lugar, e olhei para ela com uma calma que eu mesma não sabia que era capaz de ter, e disse, com uma voz firme e clara, sou a nova CEO, senhora. E você não foi convidada para este evento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu vi o rosto dela se descomponendo em tempo real. A raiva dando lugar à confusão, a confusão dando lugar ao pânico, o pânico dando lugar ao desespero puro. O quê? Você está mentindo. Isso é mentira. Eu destraquei a porta do banheiro e abri. Do lado de fora tinha um segurança e a diretora de RH, que tinha sido chamada às pressas. Esta mulher acabou de me agredir fisicamente diante de dezenas de testemunhas. Eu quero que ela seja retirada do prédio imediatamente e que um boletim de ocorrência seja registrado. E Ricardo, eu olhei para ele, que estava pálido encostado na parede. Você tem 5 minutos para levá-la embora antes que eu acione a segurança. O Ricardo conseguiu convencer a Patrícia a sair. Ela aos berros, ele praticamente a carregando, enquanto todo mundo olhava. Quando eles finalmente saíram, eu voltei para o salão, alisando o vestido, recompondo a postura e retomando meu lugar na mesa principal. O presidente do conselho se levantou e fez um brinde. À nossa nova CEO, que acabou de demonstrar exatamente o tipo de compostura e liderança que essa empresa precisa. As pessoas aplaudiram. E eu finalmente permiti um sorriso. Nos dias seguintes, tudo veio à tona de uma vez. A investigação de auditoria divulgou o relatório completo sobre os desvios da Patrícia, R$ 430 mil em fraudes comprovadas. O Conselho acionou o Departamento Jurídico para a recuperação dos valores e processo criminal. A Patrícia tentou alegar que o Ricardo sabia e autorizava tudo, mas os registros mostravam que as aprovações eram falsificadas, as assinaturas eram forjadas. Ela tinha agido sozinha. E então saiu a outra bomba. As evidências do caso extraconjugal. Fotos, mensagens, comprovantes de pagamentos de hotel para encontros com o personal trainer. Tudo bancado com dinheiro desviado da empresa. O Ricardo ficou destruído, não só pela traição, mas pela humilhação pública, pelo escândalo corporativo, pelo fato de que a mulher que ele tinha defendido por anos era uma criminosa e adúltera. Ele pediu divórcio imediatamente. E mais, ele pediu demissão da empresa, alegando que não conseguia mais trabalhar ali depois de tudo o que tinha acontecido. Eu poderia ter aceitado a demissão dele e seguido em frente. Mas eu chamei ele para uma reunião particular no meu novo escritório. Ricardo, você cometeu erros graves. Você permitiu que sua esposa criasse um ambiente tóxico para mim e provavelmente para outras pessoas. Você me demitiu injustamente por pressão pessoal. Isso é inaceitável. Ele concordou com a cabeça baixa, preparado para ouvir que estava sendo demitido com justa causa. Mas, eu continuei, você também foi vítima nessa história. Você foi manipulado, enganado, traído, e eu acredito em segundas chances, para pessoas que reconhecem seus erros e querem fazer diferente. Eu ofereci a ele a oportunidade de continuar na empresa, mas com condições. Ele teria que passar por um treinamento de liderança ética. Teria que fazer terapia para lidar com as questões pessoais. Teria que se comprometer publicamente com a política antidiscriminação e antissexismo da empresa. E teria que se reportar diretamente a mim, provando a cada dia que merecia a confiança renovada. Ele aceitou, com lágrimas nos olhos, agradecendo pela generosidade que ele sabia que não merecia.
Quanto a Patrícia, o destino dela foi bem diferente. O processo criminal avançou. Ela foi indiciada por peculato, falsificação de documentos e apropriação indébita. O escândalo virou notícia em sites de economia, blogs de fofoca, grupos de esposas de executivos. Ela que tanto se preocupava com status, com aparências, com o que as pessoas pensavam, virou sinônimo de fraude e vergonha. As amigas do círculo social dela desapareceram. Os clubes exclusivos cancelaram a associação. Ela que me chamava de secretária barata, agora estava falida, processada e socialmente destruída. Mas sabe o que foi mais interessante? Algumas semanas depois de tudo isso, eu recebi uma carta dela, escrita à mão, em papel simples. Não era um pedido de desculpas, não era uma súplica por misericórdia, era quase uma confissão. Ela escreveu que sempre soube que era medíocre, que tinha medo de que o Ricardo percebesse isso, que via em mim tudo o que ela gostaria de ser, mas nunca teve coragem de buscar, que o ciúmes não era por medo de perder o marido, mas por inveja da minha competência, da minha determinação, da minha capacidade de ser alguém por mérito próprio. Era triste, era patético, mas era também humano. 3 meses se passaram desde aquele jantar inesquecível. E eu ainda acordo alguns dias achando que tudo foi um sonho. Mas então eu olho pela janela do meu escritório, o maior escritório do andar executivo, com vista panorâmica para a cidade. E eu percebo que é real. Eu sou a CEO. Eu estou comandando uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. E eu cheguei aqui não por sorte, não por favores, não por atalhos. Eu cheguei aqui porque eu era a pessoa mais qualificada, mais dedicada, mais preparada. E isso faz toda a diferença. Os primeiros meses foram intensos. Eu tinha que provar para alguns céticos que ainda duvidavam que eu não era só uma secretária promovida por acaso. Então eu mergulhei de cabeça. Reestruturei departamentos inteiros, implementei novos processos de compliance para garantir que fraudes como a da Patrícia nunca mais acontecessem. Criei programas de desenvolvimento interno para identificar e promover talentos escondidos na empresa, assim como eu tinha sido. Contratei mais mulheres para posições de liderança. Estabeleci políticas de tolerância zero para assédio moral e sexual. Transformei aquela empresa numa referência de cultura corporativa saudável. E sabe o que foi mais gratificante? Ver pessoas que eram invisíveis começarem a brilhar. Teve uma assistente do departamento financeiro que eu notei fazendo análises brilhantes, mas que ninguém dava atenção porque ela era só uma assistente. Eu a promovi para analista sênior e 6 meses depois ela tinha economizado milhões para a empresa com otimizações que nenhum executivo tinha pensado. Teve um estagiário de TI que resolvia problemas complexos nas horas vagas, mas que ninguém valorizava. Eu o contratei como desenvolvedor full-time e ele está liderando o projeto de inovação digital da empresa. Eu me vi nessas pessoas e ajudá-las foi uma das minhas maiores satisfações como líder. O Ricardo cumpriu com o acordo. Ele fez terapia, fez os treinamentos e genuinamente mudou. Ele se tornou um dos meus maiores aliados na transformação da cultura da empresa. Uma vez ele me disse: "Eu demorei muito tempo para perceber que respeitar as pessoas não é bondade, é inteligência." Você sempre soube disso. Hoje ele lidera um projeto social da empresa que oferece capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Acredite se quiser. Quanto a Patrícia, eu soube por terceiros que ela fez um acordo com a justiça, devolveu parte do dinheiro desviado, vai prestar serviços comunitários por 2 anos, ficou com ficha criminal. O divórcio foi finalizado, ela perdeu a maioria dos bens no processo. Ouvi dizer que ela voltou a morar com a mãe, em outra cidade, tentando reconstruir a vida longe dos holofotes. Eu não sinto satisfação com a desgraça dela, mas também não sinto pena. Ela fez escolhas, e escolhas têm consequências. Uma coisa interessante aconteceu há algumas semanas. Eu estava numa conferência de liderança feminina e uma jovem me abordou no coffee break. Ela tinha no máximo 25 anos, olhos arregalados de quem ainda está começando na carreira. "Você é a Carolina, a CEO que era secretária, certo? Eu li sua história num artigo. Eu só queria dizer que eu sou secretária executiva também. E às vezes eu me sinto invisível, sabe? Como se meu trabalho não valesse nada. Mas vendo você aqui, assim, nessa posição, me dá esperança. Me faz acreditar que eu posso ser mais." Eu segurei a mão dela e disse: "Você não é só secretária. Você é uma profissional qualificada que conhece a operação da sua empresa melhor que a maioria dos executivos. Você é essencial. E se alguém te faz sentir pequena, lembre-se,
Eles é que têm problema, não você. Continue fazendo seu trabalho com excelência, observe tudo, aprenda com tudo, e quando a oportunidade chegar, esteja preparada para agarrá-la com as duas mãos. Ela chorou. Eu chorei, porque eu sabia exatamente o que ela estava sentindo. Hoje, quando eu olho para trás e penso em tudo o que aconteceu, eu percebo que cada humilhação, cada lágrima, cada momento de desespero foi necessário. Não porque eu merecia sofrer, mas porque aquilo me forjou. Me transformou de uma profissional competente em uma líder resiliente. Me ensinou que dignidade não é sobre nunca cair, é sobre como você se levanta. Me mostrou que justiça nem sempre vem rápido, mas quando vem, é completa. Teve momentos em que eu quis revidar com a mesma moeda. Quis humilhar a Patrícia do jeito que ela me humilhou. Quis destruir o Ricardo como ele permitiu que eu fosse destruída. Mas eu escolhi um caminho diferente. Eu escolhi usar o poder que conquistei para construir, não para destruir. Para elevar, não para rebaixar. Porque a melhor vingança não é fazer com os outros o que fizeram com você. A melhor vingança é se tornar tão incrível que eles se arrependam de não ter percebido seu valor antes. Eu aprendi que você não precisa gritar para ser ouvida. Às vezes, a calma é a arma mais poderosa. Eu aprendi que o ciúme, a inveja, a insegurança dos outros nunca foram sobre mim. Eram sobre eles, sobre os próprios demônios, as próprias falhas. Eu aprendi que ser subestimada pode ser uma vantagem, porque as pessoas baixam a guarda. E quando você mostra do que é capaz, o impacto é muito maior. E mais importante, eu aprendi que nenhum cargo é só alguma coisa. Não existe só secretária, só assistente, só estagiário. Existe trabalho bem feito ou mal feito. Existe profissional competente ou incompetente. Existe pessoa de valor ou pessoa medíocre. E o cargo que você ocupa hoje não define o cargo que você pode ocupar amanhã. Eu sou a prova viva disso. Hoje, quando eu assino documentos como Carolina Mendes, CEO, eu sinto um orgulho que não é arrogância, é reconhecimento. Reconhecimento de que eu mereci, de que eu lutei, de que eu resisti quando teria sido mais fácil desistir. E cada vez que eu promovo alguém que estava sendo ignorado, cada vez que eu defendo alguém que está sendo assediado, cada vez que eu olho nos olhos de uma mulher jovem e digo, você é capaz, eu sinto que tudo valeu a pena. A história poderia ter terminado de forma diferente. Eu poderia ter pedido demissão naquele dia em que fui humilhada no almoço corporativo. Poderia ter aceito a narrativa de que eu era o problema, que eu estava causando os conflitos. Poderia ter internalizado as ofensas e acreditado que eu realmente era só uma secretária barata. Mas eu escolhi acreditar em mim mesma. Escolhi documentar, investigar, lutar. E essa escolha mudou a minha vida. Então, se você está passando por algo parecido, se está sendo diminuída, subestimada, humilhada injustamente, eu quero que você saiba, você não está sozinha. E isso não é o fim da sua história, é só um capítulo difícil. Um capítulo que vai te fortalecer, que vai te preparar para a grandeza que está por vir. Mantenha a calma, mantenha a dignidade, documente tudo, continue sendo excelente no que você faz, porque o mundo eventualmente percebe quem tem valor. E quando percebe, as portas se abrem de uma forma que você nunca imaginou. Minha vida hoje é muito diferente do que era há um ano. Mas sabe o que não mudou? A minha essência. Eu continuo sendo a mesma Carolina que chegava cedo e saía tarde, que resolvia problemas antes que virassem crises, que tratava todo mundo com respeito, independente do cargo. A diferença é que agora eu tenho o poder de criar um ambiente onde pessoas como eu possam florescer, onde o mérito seja reconhecido, onde a competência fale mais alto que fofocas e intrigas. E sabe qual foi o melhor momento dos últimos meses? Não foi sentar na cadeira de CEO, não foi ver a Patrícia sendo exposta, não foi nem receber o salário absurdamente maior. Foi uma tarde normal, quando eu estava saindo do escritório e cruzei com a equipe de limpeza que estava chegando. Uma das senhoras me reconheceu e disse, você é a nova chefe, né? Eu ouvi dizer que você era secretária antes. Isso me dá esperança para minha filha, que é estagiária e fica triste porque os chefes não dão valor. Posso tirar uma foto com você para mostrar para ela? Nós tiramos a foto e eu disse para ela dizer à filha que vale a pena continuar, que vale a pena ser excelente mesmo quando ninguém está vendo, porque alguém, em algum momento, vai ver. E quando esse momento chegar, você precisa estar pronta. Hoje eu durmo tranquila. Não porque tudo está perfeito, mas porque eu sei quem eu sou.
sei do que sou capaz, sei que construí essa posição com trabalho honesto, com integridade, com resiliência, e ninguém pode tirar isso de mim. Nunca mais. Se essa história te tocou de alguma forma, se você acredita em segundas chances, em justiça, em não desistir dos seus sonhos mesmo quando tudo parece perdido, se inscreve aqui no canal. Deixa um like se você também já foi subestimada e provou que valia muito mais do que pensavam. E me conta nos comentários, qual foi a maior reviravolta da sua vida? Qual foi o momento em que você provou seu valor para quem duvidava de você? Eu leio todos os comentários e adoro saber as histórias de vocês, porque cada um de nós é uma prova de que a gente pode reescrever nossa própria história. Obrigada por estar aqui comigo nessa jornada. Até o próximo relato.